Oi, Andressa, boa noite. Oi, Nádia, boa noite. Primeira pergunta é bem básico, Andressa. O que é a blockchain e como funciona? Antes de entrar na parte do que é blockchain, eu vou falar um pouquinho o que é Bitcoin para contextualizar um pouco a blockchain, né? Falar o que é o Bitcoin. O Bitcoin ele tem muitos conceitos, né? Ele abrange vários conceitos, mas falando da tecnologia Bitcoin em si, ele é uma rede, tá? Uma rede P2P, que ela existe, onde é rodado um software em milhares de computadores. Essa rede ela é mantida através de algoritmos, de funções matemáticas e consenso proof of work. Dentro dessa rede, são transacionados e auditados valores. Informações, na verdade, que têm valor nesse caso. E esses valores são o que a gente chama de criptomoedas, né? São os ativos digitais, é o Bitcoin em si. E dentro dessa rede, essas transações que acontecem nela, elas são todas armazenadas num grande banco de dados, um grande livro-registro, e esse banco de dados é a blockchain. A blockchain é um cadeia de blocos que a gente chama, né? Então, ele é um banco de dados imutável e totalmente público, onde qualquer pessoa ela pode ter acesso e ver quais transações ocorreram na rede. Legal, mas você falou que blockchain é um banco de dados público, né? Então, Uhum. é uma tecnologia segura? Então, ela é segura justamente não, mas principalmente por ser público, porque o que acontece? Uma coisa é a gente ter uma rede, né, que ela é fechada e ela é segura. Outra coisa, a gente tem uma rede que ela é aberta, que você, não só a rede é aberta, mas o código é aberto para todo mundo que tiver conhecimento técnico suficiente para ver e entender. O que acontece nela é público. E uma coisa é a gente ter uma rede aberta desse tipo e ela ser segura. Então, ela acaba sendo muito mais resiliente, muito mais testada contra ataques, né? Então, ela acaba adquirindo uma imunidade maior. Outros fatores que tornam a blockchain segura são a questão da sua descentralização. Então, a blockchain ela roda, né, em vários computadores. Então, para você, por exemplo, tirar a blockchain do ISO, você teria que tirar todos os computadores que estão rodando o software de Bitcoin do ar. Tem a questão da criptografia também. Assim, é impossível um computador comum ele quebrar os algoritmos de criptografia do Bitcoin. Hackear a blockchain, ela acaba porque assim levam-se muitos anos para isso, né? Então acaba tendo um custo muito alto. Então você vai ter um custo aí de bilhões e bilhões de reais para você hackear algo que em 10 minutos vai ser revalidado por vários computadores novamente. Então, não existe incentivo para você hackear a blockchain. Então, sim, eu consigo afirmar que é seguro. Até então, não foi hackeado. Temos aí pouco mais de 11 anos em que o Bitcoin está no ar. Então, se provou bem resiliente. Tem outra questão também, né, que vocês perguntam muito, que é a questão da computação quântica. Existem dois pontos que eu gosto de deixar bem claro em relação à computação quântica, que é o primeiro é que o Bitcoin, se o Bitcoin ele for ser possível, né, ser hackeado com, com computação quântica, o Bitcoin vai ser um dos menores dos nossos problemas, tá? A gente vai ter um problema maior aí de privacidade, de segurança de informação, porque se o Bitcoin ele vai chegar ao ponto de conseguir ser hackeado, qualquer coisa vai. E a outra parte é de evolução mesmo dos algoritmos de Bitcoin. Para você rodar um computador quântico, você precisa de softwares quânticos específicos, precisa de algoritmos quânticos específicos. Então, acho que se a gente conseguir atingir uma evolução da computação quântica, conseguir atingir a ser mainstream, uh, acredito que os algoritmos das criptomoedas e da blockchain também vai sofrer essa evolução também. Entendi.
E quais são os impactos positivos que a blockchain traz para a sociedade? Ela traz muitos impactos positivos. Primeiro, por essa questão de você democratizar o acesso a finanças, né? Então, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, você consegue ter acesso a um banco, vamos dizer assim, onde o banco é você mesmo, né? Então, não importa sua cor, sua idade, seu gênero, de onde você é, você consegue ser dono do seu próprio dinheiro. Então, isso assim, para mim, tem um valor mensurável, né? Então, acho que quase qualquer situação onde você precise que a informação ela tenha um grau de confiança alto, onde você precise de certa forma garantir, né, que a, a informação ela não foi adulterada, a blockchain ela pode ajudar. Então, acho que isso acaba transformando uma sociedade como um todo. A governos estão comprando criptomoedas, estão estudando a tecnologia para ver de que parte, em como eles conseguem se aproveitar disso. Então, eu acho que a gente vai ter um impacto bem grande aí nos próximos anos. Legal, então blockchain não é só associado à criptomoeda. Existe blockchain fora, isolado do Bitcoin, por exemplo. Exato. Existe blockchain privada? Existe blockchain privada sim. Inclusive, isso é até um ponto até um pouco polêmico, principalmente pelas pessoas que são mais entusiastas, mais raiz, né, das criptomoedas, porque o grande diferencial, né, falando do Bitcoin específico, é que ele, pela primeira vez, você consegue ter o conceito de descentralização sem transacionar valores sem a necessidade de um intermediário. Então, você não tem um órgão centralizador, um governo, uma empresa, você vai controlar o seu dinheiro, né? E você vai controlar as informações que você é dono, onde você é dono dela. E na blockchain privada, isso para mim, acaba sendo uma desvantagem, que é você, esse conceito de descentralização, apesar de existir ainda, você acaba tendo alguém ali que vai permissionar quem vai acessar aqueles arquivos, quem vai acessar aquelas informações, e quem vai fazer parte da rede em geral, né? Outra desvantagem da blockchain privada é que ela acaba sendo menos segura. Falando da blockchain como, sei lá, como uma parede. Então, se eu tenho milhares de computadores, milhões de computadores rodando uma blockchain, e, sei lá, cada computador desse é um tijolo, e a gente tem na blockchain privada menos computadores, naturalmente ele vai ser uma blockchain menor. Então, burlar esse muro, burlar esse muro acaba sendo mais fácil, sabe? Você acaba tendo um nível de segurança um pouco menos forte. Mas assim, ainda assim, mesmo diante dessas polêmicas e diante dessas desvantagens, vamos dizer assim, a blockchain privada, ela tem suas aplicabilidades e ela acaba também mantendo alguns conceitos da blockchain, né, que é a parte de segurança, também tem a parte de descentralização, peronomútil, e ela acaba sendo mais rápida também, porque se você tem uma rede onde você precisa transacionar informação, e cada informação que é transacionada, ela é auditada por todos os participantes dela, e se você tem menos participantes, ela acaba sendo mais rápida. Você pode explicar para gente qual é a diferença? Assim, todo mundo, muita gente, né, acha que blockchain e criptomoedas são a mesma coisa. Você consegue dar um exemplo, assim, igual você falou da parede, dos tijolinhos que são os computadores, para deixar bem claro? Acabei de inventar a metáfora. Blockchain, ela diz respeito mais à tecnologia, diz respeito mais ao banco de dados, diz respeito aonde com o Bitcoin e a criptomoeda ela está rodando. A criptomoeda, ela é essa informação que ela é trocada dentro da blockchain. Então, acho que basicamente esse o conceito. Blockchain é como se fosse a base e as criptomoedas é o que está um pouco acima sendo transacionado dentro
desse sistema. E agora falando de criptomoeda, o que é mineração de criptomoeda? Então, a mineração, assim, falando em pouquíssimas palavras, é o processo de criar novas criptomoedas. E esse processo, na prática, ele se dá quando um dos computadores que estão rodando o software de Bitcoin, eles competem entre si para resolver um algoritmo, para resolver um problema matemático. E aí, quando um desses computadores eles conseguem resolver esse problema, ele recebe criptomoedas, recebe Bitcoin, como recompensa por ter resolvido esse problema. E aí é o que a gente fala que as criptomoedas elas são geradas, né, através da mineração, fazendo uma analogia justamente com o ouro, né, com a mineração de metais, onde são encontrados metais através da mineração. E aí existe uma dúvida, né? Porque, será que... Por que os mineradores, eles recebem por isso, sabe? Recebem por resolver um problema. Qual é o sentido disso? É um joguinho? É o que? Isso é divertido? Então, não é isso que acontece. Quando o minerador, computador, né? Ele resolve esse problema matemático, ele acaba sendo responsável por um bloco dentro da blockchain cadeia de blocos. E aí, nesse bloco, ele vai inserir transações, vai auditar elas, validar, e vai transmitir para a rede. Então, ele acaba sendo responsável por aquela informação, por fazer esse processo, ele acaba recebendo essa recompensa, que é o que a gente chama de proof of work, né? Prova de trabalho. E aí, todos os computadores precisam concordar com... Ele é que começa com essa validação, mas todos os computadores da rede também precisam concordar que aquele bloco, aquelas transações, elas são válidas. E é o que a gente chama de consenso. Mais ou menos isso, assim como funciona o processo de mineração. Como é o mercado de bitcoins, ou o mercado de criptomoeda no geral, aqui no Brasil? Ele é pequeno, mas não muito, porque o que acontece? O mercado, se for comparado, né, com outros mercados e outros países, ele é bem menor, mas ainda assim ele é bem grande. Se você for ver, se a gente for pegar, por exemplo, os 5 maiores corretoras de Bitcoin brasileiras, elas transacionaram só hoje quase 700 Bitcoins. Então isso dá muita grana, um Bitcoin aí tá valendo 100 mil reais. Então você tem aí seus 700 milhões de reais por dia, em média, só aqui no Brasil. Então é um mercado grande, significativo, mas ainda comparado a outros países é pequeno, tá? Aqui no Brasil, a gente, falando mais de mercado mesmo, falando de empresas, a gente tem muita corretora, né? Só que nesse CoinTrade Monitor a gente tem 30 corretoras, mas ainda tem mais algumas. E o mercado acaba se resumindo a isso, a ter corretoras, ter empresas onde você vai comprar e vender Bitcoin. Mas a gente tem muito projeto legal também acerca de blockchains. Tem bancos, né? Itaú, por exemplo, já utiliza a tecnologia blockchain de forma experimental, mas utiliza. A gente tem um projeto também aqui chamado, que ele não está mais aqui no Brasil, mas começou aqui no Brasil, foi feito por um brasileiro que é da Original Mai. Recentemente até tivemos os testes, né, da eleição via online, e foi essa empresa que participou, foi uma empresa que trabalha com autenticação de documentos via blockchain. Então, é uma empresa que começou aqui no Brasil. Na própria Nox, onde eu trabalho, a gente tenta também trazer um pouco de... sair um pouco do comum, sair um pouco do usual. Então, a gente tenta trazer investimentos estratégias, né, de investimentos que existem hoje no mercado financeiro tradicional, a gente traz para criptomoedas, porque é um mercado assim onde as possibilidades elas são infinitas, e a gente tem um acesso maior, uma democratização maior das pessoas. Então, é isso. Acho que é um mercado que está em constante crescimento. É um mercado que está cada dia muito mais significativo, mas tem uma estrada grande aí para percorrer. Tá bom, voltando para o blockchain um pouquinho.
Conta pra gente o que que você acha que a gente pode esperar do blockchain a curto e a longo prazo. A curto prazo, eu acho que a gente está, assim, é muito. A curto prazo, basicamente, o que a gente tem hoje, tá? São projetos de experimentais nesse meio, tanto de questão de como eu vou transacionar informações de forma segura, então isso acaba tendo aplicabilidade em vários campos. É, vai ter muito essa questão de Bitcoin como ativo digital, como ativo financeiro, ela acaba sendo mais forte do que Bitcoin como tecnologia a curto prazo. É, existe muita especulação em cima, existe muita expectativa, mas o Bitcoin. Porque assim, eu costumo falar que o Bitcoin, a gente está num período que é equivalente a 1980 lá em relação à internet. Então, ninguém em 1980 iria imaginar que a internet seria do jeito que é hoje, sabe? A gente está num ponto que a gente está experimentando, a gente está vendo as possibilidades, está estudando, está criando projetos em cima disso, mas a verdade é que, por mais que exista, pelo menos para mim, existe uma certeza, né, que a blockchain ela vai mudar o modo como a gente lida com muita coisa, e principalmente com as finanças, mas que existe essa certeza, assim, do meu lado e do lado de muita e muita gente cada vez mais, a gente não dá para ter um diagnóstico muito preciso do que pode acontecer. Mas eu acredito que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda ou qualquer outro projeto vá virar uma espécie não de moeda global, tá? Não vai ser uma moeda única global, mas ela vai ser uma espécie de moeda utilizada pelo mundo inteiro, que vai existir em paralelo com os bancos, não vai acabar com os bancos, os próprios bancos vão adotar tecnologias semelhantes, os próprios governos, a gente vai deixar de usar moeda de papel e vai usar criptomoedas privadas dos governos. São coisas que, assim, só o fato de você ter poder total do que você está fazendo com o seu dinheiro, isso acaba sendo assustador por diversos motivos para a sociedade e para o próprio governo. Legal. Agora vindo um pouco mais para a parte profissional, quais são os cargos que exigem conhecimento de blockchain ou de criptomoedas? Ou você segue o caminho mais de Bitcoin, blockchain como tecnologia, ou você segue mais o caminho de Bitcoin, blockchain e criptomoedas como um ativo, como meio financeiro, sabe? E aí, vagas de emprego e oportunidades e projetos existem muitos, inclusive aqui no Brasil mesmo. E acho que assim, se você quer mais ir para esse lado tecnológico da força, existem projetos de tokens, projetos de trabalho com contratos inteligentes, até desenvolvimento de jogos em cima do blockchain, tem o Core, que é uma blockchain fake, mas que é, também tem vários conceitos acerca disso. Então, tem várias oportunidades. Agora, se você quer ir mais para um lado financeiro, para um lado mais Bitcoin, criptomoeda como ativo digital, então seria mais você olharia mais para a parte de economia, estudar order book, estudar sistemas distribuídos, sistemas de alta frequência. Lá na Nox, por exemplo, a gente é uma corretora, mas também é um marketplace, né, de estratégia de investimentos, então a gente trabalha muito com essa parte de financeira mesmo. Então, quem trabalha com a gente acaba mexendo muito com essa parte de sistemas distribuídos, sistemas de alta frequência, e acaba entendendo muito como funciona o mercado,
tradicional, como funciona mais a parte econômica da coisa que a parte tecnológica, mas eu acredito que existem oportunidades para os dois lados iguais. Aqui no Brasil acaba tendo um pouco mais para essa parte de corretora mesmo, de economia, mas, assim, são oportunidades e são oportunidades que é um profissional que ele acaba sendo muito raro, né? Ele acaba lá na empresa mesmo, a gente já levou 10 meses para contratar um desenvolvedor que entendesse de conceitos acerca de Bitcoin e blockchain. Então, acaba sendo um profissional bem valorizado, porque existe mercado, existe vaga, mas não existe tanto profissional para isso. Legal, então vamos preencher essas vagas. Quais são os requisitos? Quero começar, quero uma dessas vagas para mim. O que eu faço? O que eu estudo? Posso começar agora? Tem alguma exigência? Conta pra gente. Geralmente, são pessoas que trabalham com blockchain, com criptomoedas, são pessoas que ou elas são da área de tecnologia, elas são desenvolvedores e afins, ou elas são economistas, né? São pessoas que entendem de mercado, entendem de finanças e etc. Mas, em geral, é isso. Você entende muito de ativos financeiros, de investimentos, de economia, ou você acaba entendendo muito sobre sistemas, sobre criptografia, sobre sistemas de alta frequência, como fazer um order book, como fazer uma corretora funcionar, como fazer algoritmos, né? Algoritmos que fazem trade de criptomoedas e desenvolvem estratégias em relação a isso. Também, assim, tem muito material na internet sobre, acho que há 5 anos atrás não tinha tanto, mas hoje tem bastante. Tem um pessoal que no próprio Instagram mesmo, faz live, compartilha conhecimento, então é sempre bom tá acompanhando esse pessoal. São lugares em que você consegue encontrar conhecimentos tanto de mais básicos até um pouco mais avançados. Legal. Tem algum pré-requisito técnico? Preciso ser formado em determinada área? Determinado curso, por exemplo? Naturalmente, se você for uma pessoa ou um economista, ou for formado em economia, ou você for uma pessoa formada na área de TI, você vai acabar tendo mais facilidade nesse meio. Digamos que você já avançou um degrau. Mas, assim, eu acredito muito que conhecimento ele acaba sendo para todos, basta você estudar e querer. Então, não existe, por exemplo, lá na empresa, ninguém vai procurar alguém que seja formado em desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Se for uma pessoa que ah, já demonstrou algum conhecimento nesse tipo de tecnologia, acho que isso acaba sendo abstraído, né? Bom, Andressa, acabamos por aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite e com a entrevista também. Obrigada, gente.